Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu digo participam porque se quem nos ouve envia mensagens para o canal, fica até o fim, se gostar, dê o seu like, o seu gostei, se não gostar, enviar a sua crítica e compartilhar, a plataforma irá exibir mais o nosso canal. Lembrando que isso não nos traz nenhum rendimento, porque o nosso canal não é monetizado. Então, estamos iniciando mais uma gravação do nosso estudo bíblico hebdomadário. Então, estamos hoje tratando de um tema que diz respeito às transformações históricas do cristianismo. E tecemos algumas considerações preliminares no texto que enviamos, ou no caso de hoje, enviaremos, porque nós estávamos enviando sempre na véspera, mas fomos aconselhados a enviar depois da gravação, depois do vídeo ser divulgado. E estamos fazendo assim. Então, provavelmente ainda hoje ou amanhã enviaremos o texto. E as considerações preliminares que fizemos no texto dizem respeito ao fato de que a mudança é constante. Às vezes as pessoas falam em tempo de mudança, outras vezes falam que mudança tem o tempo todo. E, de fato, mudança tem o tempo todo, embora algumas transformações históricas, em algumas épocas, cheguem a marcar uma transformação que nós aludimos como mudança de uma fase da história que nós chamamos de idades. Idade da Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, etc. Ou outras classificações. Essa é apenas uma classificação clássica que eu citei. Bem, então, todo tempo é tempo de mudança e tudo muda, e às vezes quem argumenta nesse sentido cita a primeira das leis ponderais, do Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ora, Lavoisier está falando em natureza. O cristianismo não é uma expressão da natureza. Quando Lavoisier falou da natureza, ele se referia aos fenômenos físicos, aos fenômenos químicos, aos fenômenos biológicos. Então, isso não é argumento para tratarmos de transformações do cristianismo em qualquer das suas expressões. Porque o cristianismo pode ser entendido como uma relação pessoal entre criatura e criador com a intermediação do Messias, que é o cristianismo revelado, que é o cristianismo de base bíblica. Mas também pode ser entendido como uma das manifestações históricas do cristianismo. E quando nós dizemos manifestações históricas, estamos dizendo que algumas práticas, algumas liturgias, algumas doutrinas, algumas organizações administrativas ou organizações eclesiásticas, se você preferir, que são criações históricas humanas, essas têm e podem ter transformações históricas. Aquela da relação entre criatura e criador com a intermediação do Messias, que nós chamamos nesse estudo de essência do cristianismo, ou cristianismo revelado, não é histórica. Portanto, não está sujeita às transformações da natureza, nem mesmo às transformações históricas ou sociais, ou transformações da cultura, do mundo da cultura. Por isso é que existem estudos históricos, sociológicos, antropológicos do cristianismo histórico. A sociologia das religiões, ou especificamente uma sociologia ou antropologia ou filosofia do cristianismo, não é cristianismo. É estudo humanístico, é estudo antropocêntrico do cristianismo. Quando dizemos antropocêntricos, estamos nos referindo às reflexões e às cogitações centradas na mente humana, centrada na atividade cognitiva do homem. Portanto, estamos falando daquilo que é centrado no homem dentro daquela lógica lá dos gregos da antiguidade clássica, mais especificamente dos sofistas, que diziam que o homem é a medida de todas as coisas. Então,
fazendo um pequeno parêntese aqui na nossa gravação para registrar a presença do governador Gonzaga Mota, que também é um estudioso da Bíblia e cuja presença muito nos honra. Bem, então, dando continuidade aqui às nossas reflexões, dizíamos que o cristianismo não é parte da natureza, portanto, não faz parte daquelas transformações físicas, químicas, biológicas, nem, na sua essência, é uma manifestação cultural. Mas tem também uma transformação cultural, tem também um cristianismo histórico. Ou o cristianismo histórico tem múltiplas expressões nas diversas denominações do cristianismo histórico. Bem, então, visto isso, passemos ao alcance dessas declarações, porque interpretar, eu não canso de repetir, é buscar o significado e, mais do que isso, é buscar também o limite ou o alcance do significado. Então, tomando a primeira lei ponderal do Lavoisier, que trata de mudança, e estendendo esse sentido para as mudanças históricas e culturais, como analogia, não estou dizendo que vale uma lei ponderal sobre os fenômenos da natureza, não estou dizendo que elas podem ser aplicadas aos fenômenos históricos ou sociais. Estou dizendo que posso fazer uma analogia, uma comparação. Então, estamos centrando a nossa percepção, a nossa atenção nas transformações. Estamos dizendo que uma das dimensões do cristianismo, aquela do cristianismo revelado, do cristianismo que é um dado do sobrenatural, essa não comporta mudanças. Agora, dizemos também que esse cristianismo, essa essência do cristianismo, vem num invólucro histórico, social, cultural. E esse invólucro sofre transformações. Então, não só o cristianismo, todas essas manifestações voltadas para o sobrenatural sofrem transformações. O judaísmo, por exemplo, já não sacrifica animais. Então, é uma mudança histórica do judaísmo, que sacrificava animais, fazia holocaustos de cordeiros e de outros animais. Né? E o cristianismo passou também por transformações históricas, adquiriu uma organização administrativa em algumas das suas expressões que não tinha na igreja, na chamada igreja primitiva. Eu tenho cuidado com o uso desse termo igreja primitiva, porque eu uma vez tive uma aluna que entendeu o primitivo como tosco, como algo menos desenvolvido, né? Mas aí, primitivo, em teologia cristã, remete à pureza da originalidade. O cristianismo primitivo não tinha uma certa organização administrativa e nem tinha sentido ter. Primeiro, porque isso não faz parte da essência, que é a relação entre criatura e criador. Isso faz parte dos problemas administrativos, das relações horizontais, que é como os teólogos chamam as relações entre os homens, né? Que se reúnem para formar, para cultuar a Deus, e dão a isso o nome de igreja no sentido de igreja histórica, de igreja produção humana, organização humana. Embora tenha também o lado da inspiração dessa organização humana. Mas devemos admitir que nem tudo nas organizações humanas e nem tudo nas lideranças, quaisquer que sejam elas, quaisquer que sejam as expressões, as variadas ou as múltiplas expressões do cristianismo histórico, nem sempre todos os dirigentes são inspirados, nem sempre todas as formas de organização e todas as formas de liturgia ou de doutrinas teológicas nem sempre são inspiradas e puras. Desvios ocorrem em todas as expressões do cristianismo histórico. Não estou aqui excepcionando ou me dirigindo a qualquer das expressões do cristianismo histórico especificamente, mas estou reconhecendo que em todas as organizações humanas a imperfeição está presente. Até no pequeno núcleo de 12 apóstolos escolhidos pessoalmente pelo Cristo, teve um desvio de alguém e um desvio muito grave, né? Então, os desvios existem e muitas vezes são graves, né? Então, vamos fazer sempre essa distinção entre o cristianismo revelado, o cristianismo da esfera sobrenatural e o cristianismo histórico.
E é desse invólucro histórico, desse invólucro humano, desse invólucro cultural, que é estudado pela sociologia das religiões, pela antropologia das religiões, pela história das religiões, esse invólucro sobre o qual incidem as transformações. E são as transformações deste invólucro que vamos tratar no estudo de hoje. Então, o segundo item do nosso texto, que serve de roteiro para a nossa discussão, para o nosso debate, é o das transformações que estávamos falando há pouco do cristianismo histórico. Né? E citávamos aí, quando vocês receberem, eu costumo mandar o texto para os que habitualmente participam do nosso estudo, quando vocês receberem o texto, vocês vão ver que já na segunda página, no primeiro parágrafo da segunda página, nós citamos um versículo da primeira carta de Paulo a Timóteo, né? No capítulo 2, versículo 5, que é comum às diferentes coletâneas bíblicas. Eu digo coletâneas porque a Bíblia não deixa de ser uma coletânea de vários livros havidos como revelados. Né? E existem, entre diferentes cristianismos históricos, alguma diferença quanto a certos livros. Não vamos entrar hoje nesse estudo, nesse campo da definição do cânone, mas vamos apenas registrar que estamos nos baseando apenas naqueles livros que são comuns a todos os cânones, para não criarmos aqui divisões entre diferentes expressões do cristianismo histórico. Então, a carta de Paulo a Timóteo, no caso aqui a primeira carta, porque são duas cartas de Paulo a Timóteo, é comum a todos os cânones de todas as expressões do cristianismo histórico. E o versículo que nós destacamos aqui é o quinto versículo do segundo capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bom, então, todas as expressões do cristianismo histórico devem se harmonizar com essa exclusividade reconhecido, de um texto reconhecido por todas as expressões do cristianismo histórico, que define o cristianismo que poderíamos aqui chamar de espiritual, ou sobrenatural, ou essência do cristianismo, que é uma relação entre criatura e criador, reconhecendo que essa relação é com um único Deus e que só existe uma mediação para que essa relação possa existir. Então, estamos aqui conceituando as palavras, porque nós entendemos que sempre que nos debruçamos sobre algum estudo, devemos tornar explícito qual é o sentido que estamos dando às palavras. Então, aqui procuramos explicitar o sentido que estamos dando à palavra cristianismo, fazendo uma distinção entre o cristianismo que poderíamos adjetivar como espiritual, sobrenatural, ou como essência do cristianismo, e uma outra face do cristianismo, ou um certo invólucro do cristianismo, como estamos chamando, que tem uma natureza cultural, histórica, humana. O cristianismo essencial, reconhecido por todas as expressões do cristianismo histórico, é o que está dito na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí está dito que aquele homem de Nazaré, aquele homem é homem, mas tem também uma dimensão divina. Então, tem duas naturezas. A doutrina das duas naturezas de Cristo, que eu estou lançando aqui. E que foi reafirmada por Paulo aqui, de Jesus Cristo, homem. E isso está nas diferentes versões bíblicas. Eu digo versões porque alguns puristas gostam de fazer distinção entre versão e tradução, né? Dizendo que tradução é aquela da língua original em que foi escrita o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, no caso do grego konoi, que era um grego popular, digamos assim. Mas aquelas traduções de traduções da Vulgata Latina, ou traduções
da chamada Bíblia do Rei Jaime, traduzida para o inglês, tradução, e diferentes traduções. Tradução, aí as pessoas já chamam de versões, né? Embora haja também quem queira considerar toda tradução uma versão, porque tradução não é só uma mudança de palavras, mantendo a fidelidade com isso, né? Tradução é uma tentativa de dizer a mesma coisa com outras palavras e em outra estrutura sintática, o que leva alguém a dizer que o tradutor sempre é um traidor, os puristas. Mas eu lembro que eu tive um professor de sociologia que era o dono do Weber, do Max Weber, mas ele dizia que a gente só deveria ler as obras dos grandes autores na língua original. Então, quem quisesse ler Rousseau tinha que ler em francês, quem quisesse ler John Locke tinha que ler em inglês. Mas ele, que era o dono do Weber, lia Weber na tradução em inglês, porque ele não lia alemão, né? Então, essa pureza de dizer que todo tradutor é um traidor tem suas limitações ou suas contradições. A relação entre Deus e os homens é a essência do cristianismo. Nós começamos dizendo isso aí no segundo parágrafo da segunda página, né? E já fizemos a diferença e já falamos do invólucro histórico dos cristianismos históricos, né? E já falamos das diversas expressões. Portanto, esse item 2, que é o das transformações do cristianismo histórico, já foi comentado. Passemos, então, ao terceiro item do texto, que é o cristianismo e a sua historicidade. Muito bem. Já deixamos claro qual é a nossa posição, que é de fazer uma distinção entre o cristianismo, a essência do cristianismo, o cristianismo histórico, e a nossa posição de dizer que esse invólucro nem sempre pode ser separado, não são coisas assim tão distintas, porque o invólucro histórico busca legitimidade invocando a revelação. Agora mesmo nós fizemos citações, eu acabo de fazer uma citação da carta a Timóteo. O que eu estou fazendo aqui, da minha lavra, é um cristianismo histórico, portanto, é uma produção humana, cultural, mas eu estou buscando algum fundamento de validade do que eu digo no cristianismo revelado. E é isso que ocorre com todos os cristianismos históricos, né? Eu não estou fugindo à regra, e a regra é essa. Regra, usando a palavra regra aqui, com uma certa licença poética. Bem, o cristianismo e a sua historicidade é o que vemos em seguida, né? Uma das dimensões desse invólucro histórico do cristianismo, ou da historicidade do cristianismo, é a liturgia. É o modo como as pessoas se reúnem em igrejas no sentido histórico, porque a palavra igreja remete a muitas acepções, muitos entendimentos, né? Nós, por exemplo, dizendo, fulano mora perto da igreja tal, ele está chamando de igreja uma edificação, um prédio. O fulano diz, eu sou da igreja tal, e cita uma das denominações de alguma expressão do cristianismo histórico, ele está se referindo a uma organização administrativa, eclesiástica, né? E a uma organização humana, com líderes humanos, que ele pode dizer que os líderes são inspirados, mas ele não pode dizer com uma certa base de razoabilidade, uma certa dose de razoabilidade, que os líderes sempre, qualquer que seja a expressão do cristianismo histórico, que os líderes sempre serão inspirados, infalivelmente serão inspirados, infalivelmente serão fiéis à essência do cristianismo, ou que sejam intermediários entre Deus e os homens, porque acabamos de ler lá na carta de Paulo a Timóteo, e poderíamos ler outras passagens bíblicas, que o único mediador é o Cristo, né? Então, aquela acepção, igreja como prédio, igreja como organização, com uma placa, com um título, nós poderíamos dizer no Brasil com CNPJ, né? E igreja que alguns chamam de invisível, e eu prefiro dizer espiritual, que é a reunião dos que aceitam a Cristo, a reunião daqueles em quem o Espírito Santo de Deus habita, aqueles que estão em Cristo.
E os que estão em Cristo não necessariamente estão em uma ou outra expressão histórica do cristianismo, em uma ou outra organização humana do cristianismo, em uma ou outra placa do CNPJ de alguma denominação das várias expressões do cristianismo. É claro que em algumas organizações a presença de alguém que está em Cristo pode não ser muito harmônica. Alguém que está em Cristo pode não se sentir muito à vontade com certas práticas de alguma ou outra organização histórica. Mas não significa que não possa ter ninguém ali que tenha Cristo no coração, como, para usar aqui uma expressão teológica, né? E nenhuma placa tem o monopólio da presença de Cristo, ou de pessoas que tenham a presença de Cristo, ainda que debaixo de algumas dessas placas aconteçam coisas muito reprováveis, né? E coisas muito reprováveis acontecem debaixo de qualquer CNPJ, debaixo de qualquer placa, como aconteceu até entre os 12 apóstolos, algo muito grave, né? Então, algo muito grave no caso de Judas, mas outros erros, outras falhas aconteceram. Pedro também negou a Cristo. Pedro também foi andar sobre as águas na direção de Cristo e afundou, né? E todos eles fugiram, negaram, se intimidaram quando Cristo foi preso e crucificado. E voltaram para a vida anterior. Desistiram de ser pescadores de homens para voltar a pescar peixes. Foi preciso Cristo ir lá buscá-los de volta, quando ressuscitou, né? Então, todas as denominações, ou todas as expressões do cristianismo histórico têm as falhas humanas. Não vamos aqui jogar pedra em ninguém por isso, porque ninguém escapa e ninguém tem pureza para jogar pedra no outro, né? Não estamos aqui procurando nos inspirar nos fariseus, mas, pelo contrário. Mas também não vamos estabelecer aqui um nivelamento. Que tudo é igual, que tudo é uma coisa pela outra. É claro que existem liturgias e existem doutrinas teológicas que se aproximam mais ou se distanciam mais da pureza da revelação. E isso dá lugar a muito debate, a muita discussão, e não é o nosso objetivo aqui discutir a pureza doutrinária de qualquer expressão do cristianismo histórico, porque não haveria espaço para isso, seria uma coisa que exigiria muitas considerações. Estamos apenas registrando a existência dessas expressões para refletirmos sobre a dinâmica sociológica, as razões antropológicas, de antropologia cultural, evidentemente, e as razões históricas que fazem com que esse invólucro histórico do cristianismo se aproxime mais ou se distancie mais da dimensão sobrenatural do cristianismo, né? Então, a historicidade pode ser flagrada ou observada melhor nessas manifestações, como a organização eclesiástica, como a liturgia. Tomamos aqui a liturgia e estamos lembrando que lá em Mateus, no capítulo 21, os versículos 12 e 13, nós lemos, aspas, entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Aí já vemos que o exercício da crítica relativamente às falhas humanas do meio histórico, no caso era do judaísmo, mas o judaísmo, Paulo dizia que o cristianismo é como um enxerto de uma árvore, que você corta o tronco da árvore que vai receber o enxerto, racha, faz um bisel e mete o enxerto ali e amarra. Aquele tronco que recebeu o enxerto recebe o nome de cavalo. E a parte enxertada
é o então enxerto. E Paulo dizia que o cristianismo foi enxertado no cristianismo como um cavalo recebe um enxerto num vegetal. Então, toda a base do cristianismo está nas profissões proféticas. Não há cristianismo sem a promessa messiânica lá em Gênesis, quando Cristo diz que o filho da mulher vai morder, vai pisar na cabeça do filho da serpente e a serpente vai morder o calcanhar. E essa profecia se cumpriu na cruz, porque o Cristo pisou e esmagou a cabeça da serpente na cruz, quando nos substituiu, assumindo as nossas culpas, e a serpente mordeu-lhe o calcanhar e ele morreu. Embora tenha ressuscitado dias depois, mas foi mordido pela serpente. Então, já está lá no Gênesis, e em várias profecias proféticas. Isaías faz o retrato falado do Cristo, e diz, nas suas pisaduras pelas suas pisaduras fomos resgatados, uma coisa assim. Né? Então, não tem cristianismo sem as profecias messiânicas. E o Cristo foi, em tudo, o retrato falado das profecias messiânicas que o anunciaram. Né? E não apenas ele, mas também o João Batista foi anunciado como aquele que iria, anunciando aquele que seria o homem que vai à frente dos reis, anunciando a chegada dos reis. Né? Então, essa base bíblica nos diz que o exercício da crítica não é estranho. E aí vamos distinguir crítica de ataque, vamos distinguir crítica de agressão, né? Mas o senso crítico que nós precisamos ter não significa nem que a gente tenha que verbalizar a crítica. Eu posso até ficar calado, mas eu olho e digo, bom, esse negócio aí não é bíblico. Né? Então, nós temos uma crítica aos que fizeram da casa de oração uma toca de ladrões. E isso já havia no século I, teve lá um Simão que quis comprar os dons de cura de Pedro e para mercadejar e fazer comércio de milagres. Então, isso não é novidade. O que nós vemos hoje de comércio de milagre não é novidade. Aliás, Salomão, na sua sabedoria, já dizia que não há nada de novo debaixo do sol. E isso até deu o nome de simoníase, um pecado, simonia, né? Esse tipo de transgressão, de infidelidade que consiste em mercadejar milagres. E aqui eu não estou me referindo a nenhuma expressão específica do cristianismo histórico, embora em algumas essas coisas possam ser mais visíveis, mas infidelidades e falhas humanas estão em todos os agrupamentos humanos. Ninguém junta muitas pessoas sem que haja desvio delas, entre elas. Né? Então, dizíamos que nenhuma organização humana, nenhuma igreja histórica tem o monopólio do culto a Deus. E nenhuma dessas igrejas, do ponto de vista bíblico, é mediadora, ou faz parte da doutrina de salvação. Porque um dos primeiros textos bíblicos que lemos aqui dizia que o único mediador é o Cristo. Né? Quando lemos lá a carta de Paulo a Timóteo, dizendo que há um só Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, não é a organização histórica, o cristianismo histórico A, B ou C, que tem o monopólio dessa representação. Bom, então, também não estou aqui propondo uma visão de um ecumenismo que indiferencia as coisas, porque fiz uma diferenciação entre aquilo que se pode reconhecer como um distanciamento ou uma infidelidade
ao texto revelado e acabei de ler uma citação de Mateus 12, Mateus 21, 12, 13, em que o próprio Cristo expulsa do templo e usa até de violência física, mas não estou pregando isso porque o Cristo pôde fazer isso porque tinha autoridade. Mas nenhum de nós pode usar violência física, nem expulsar ninguém de nenhum lugar. Né? Temos a obrigação de conviver pacificamente. A coexistência pacífica é uma obrigação. Eu gosto até de fazer uma distinção entre coexistência pacífica e respeito. Porque respeito é um tributo que nós temos a obrigação de pagar ao mérito. É um reconhecimento do mérito. Respeitamos algo que reconhecemos como mérito. Agora, algo que nós não reconhecemos como mérito, também não temos que desrespeitar. Porque o desrespeito é uma quebra da coexistência pacífica. E se o Cristo é o príncipe da paz, nós temos a obrigação de conviver pacificamente. Então, coexistência pacífica, sim. Desrespeito, não. Respeito também depende. Não vamos... Pedro não respeitou Simão, que queria comprar os dons para mercadejar. Também não temos autoridade para expulsar ninguém ou meter as cordas no lombo. Né? Mas temos que conviver pacificamente, e mais do que isso. Né? A parte da essência do cristianismo é amar aqueles que estão num caminho que seria, o que claramente é um desvio da referência de quem tem referência nas palavras de Cristo. Bom, então, a liturgia é expressão histórica que estamos analisando, e a expressão histórica se afasta ou se torna desarmônica com o cristianismo revelado, ou com o cristianismo que nós podemos colher das Escrituras, quando nós podemos perceber festas mundanas. A tentativa, talvez, sejamos benevolentes, talvez, no afã de atrair pessoas para Cristo, algumas lideranças estão adotando práticas festivas, e essas práticas festivas podem mundanizar o exercício da prática de quem procura cultuar a Deus. Cultuar pode até admitir e admite festas. As raízes do cristianismo estão no judaísmo. Né? E o judaísmo tinha as festas. E o cristianismo adotou algumas festas, ou preservou algumas festas, ou ressignificou algumas festas. Né? Ressignificou a Páscoa, que era a libertação do Egito, como uma manifestação neotestamentária, lembrando a ressurreição do Cristo, ou outras festas lembram o dia de Pentecostes e tal. Então, temos festas também. Mas a mundanização da festa sai da esfera do cristianismo. É uma manifestação histórica que não se harmoniza com o cristianismo espiritual. E o que é mundanização? Eu insisto sempre que quem se debruça sobre qualquer problema, seja para uma análise teológica, sociológica, antropológica, filosófica, jurídica, econômica, etc., deve ter o cuidado de deixar claro o sentido em que está usando as palavras. Porque toda palavra padece de uma certa polissemia. Então, muitos significados são atribuídos às palavras, principalmente nas áreas de humanidades. O físico não sofre tanto isso. Quando um físico vai dizer o que é força, ele não diz o que ela é. Ele diz como ela se comporta. Vai lá no Newton, pega a segunda lei do Newton,
e diz que força é o produto da massa multiplicada pela aceleração que esse ente, que estamos chamando de força, imprime a essa massa. Que os meninos usam aquele método mnemônico, dizer que força é igual à placa do Maranhão, é F é igual a MA. Né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Ele está dizendo não o que é ontologicamente a força, mas ele está dizendo como ela se comporta. E está deixando claro o que é isso. E quando, em uma época, eu fiz um estudo em vários manuais de física para ver se tinha alguma definição ontológica de força, qual é a essência, qual é a metafísica da força. E é claro que não ia encontrar, porque físico não é metafísico, né? Então, a única coisa que eu achei, assim, de longe, parecida com isso, foi um manual que dizia que força é um conceito primitivo. Ou seja, ele dizia que não ia dizer. Ele dizia, força é alguma coisa que eu não sei o que é. Eu sei como se comporta. Eu sei como interage com as massas. Eu sei que efeito produz. Então, é esse cuidado de definir o que estamos dizendo. Então, o que estamos chamando aqui de uma harmonia entre uma prática litúrgica ou uma manifestação histórica qualquer do cristianismo e o cristianismo espiritual, essencial, divino. O que o cristianismo é? Para sabermos o que se harmoniza com ele, voltamos ao que seja o cristianismo. Bem, vimos que ele tem manifestações históricas, já vimos o que é, mas voltemos ao que é o cristianismo na sua essência. E dizíamos desde o princípio das nossas reflexões que é uma relação pessoal da criatura com o Criador, intermediada pelo Messias. O Messias só tem sentido a existência do Messias para fazer essa intermediação. Aliás, lá no livro de Jó, tem uma passagem que Jó diz que precisaria de alguém entre ele e o Criador. Quando o Criador dá um puxão de orelha nele, diz, você quer disputar comigo? Pois então se cinja. Então me diga quem é que fez o brilho das estrelas, ou algumas coisas assim. E ele diz, eu precisaria de alguém entre nós. Ou seja, ele estava dizendo que é o livro mais antigo da Bíblia, a sequência do cânone não está na ordem cronológica, está agrupado pelos conteúdos, pela afinidade, tem os livros da lei, tem os livros históricos, tem os livros poéticos, tem os livros proféticos e tal. Então, e Jó está lá nos livros poéticos, mas é o primeiro deles aí por ordem cronológica. Né? E é o primeiro deles, é o mais antigo, porque não fala em Moisés, não fala em Abraão, não fala nos patriarcas, não fala em... Portanto, se refere a um período anterior a tudo isso. E já reconhece, já anuncia a necessidade de um intermediário, de um mediador. Né? E vemos, eu citei aqui a primeira carta a Timóteo, mas muitas outras passagens bíblicas falam que o único mediador é o Cristo. Né? Não significa que estamos desvalorizando as igrejas históricas, porque Paulo saiu fundando a igreja porque elas são necessárias. Né? Saiu fundando igrejas históricas. E os problemas que havia nelas, como havia em Corinto, na igreja de Corinto, briga e desentendimento, e Paulo precisou apartar a briga, né? E em outras cartas tem puxão de orelha para várias dessas igrejas, inclusive para as igrejas da região da Galáxia, a carta aos Gálatas. Mas igrejas históricas foram fundadas pelos apóstolos, então, sobretudo por Paulo, pelo menos é de quem nós temos notícia, né? E se o fez é porque eram necessárias. E se são necessárias, não vamos desprezá-las ou deixar de fazer parte delas. Né? Mas não vamos perder a consciência de que são ajuntamentos humanos com toda a falibilidade humana. Né? E aqui não vai desprezo a ninguém quando se invoca a falibilidade humana. E menos ainda quando se reconhece que isso não tem exceção para isso. Não estou aqui para dizer que eu estou debaixo de uma placa que não tem essas coisas, né? Porque seria um erro pensar assim. Então, nem para dizer que
que o outro é que está por trás de uma placa de CNPJ que tem imperfeições humanas, porque todas têm. Mas não vamos também nivelar. Também não estou nivelando. Né? Estou dizendo que precisamos estar atento à carga de imperfeição humana, que pode, inclusive, prejudicar a espiritualidade do ambiente da reunião. Por isso, estamos focando nesses aspectos litúrgicos, porque liturgia não faz parte da doutrina de salvação. A doutrina de salvação é o pequeno versículo lá, que o intermediário é Jesus Cristo, o homem. E é suficiente para isso. A obra e a morte do próprio Cristo na cruz não é uma coisa incompleta, não é pouco. Que precise de uma organização humana para complementar, que precise de um outro intermediário, que precise das obras de alguém, porque está lá em Efésios 2, no segundo capítulo de Efésios, os versículos 8 e 9, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Versículo 8 do segundo capítulo. Então, é um dado de graça, então não é pelo meu mérito, é pela graça de quem me substituiu e sofreu no meu lugar, e por isso é um remidor. Então, não estamos aqui procurando perfeições, e nem tampouco justificando ou sendo coniventes ou tolerantes ou, de algum modo, coonestando desvios ou imperfeições, ou graves erros. Erros graves ou leves são erros, mas também não estamos aqui para julgar ninguém. Né? Então, estamos só ressaltando que nós podemos e devemos ter um senso crítico, não para atacar, mas só para nos proteger, para não nos deixarmos conduzir por o que, em algum momento, a Bíblia chama de vento de doutrina, para não nos deixarmos embair por mercadores de milagres ou pela emoção de manifestações que se apresentam como sobrenaturais, e sem entrar no mérito se elas são ou não são sobrenaturais, mas ainda que sejam, não é pela emoção que uma coisa possa despertar que nós seguimos o cristianismo revelado. Porque Paulo diz que o cristianismo é um culto racional. Então, não vamos seguir as emoções quando assistimos a alguns espetáculos. Nem tampouco nos deixemos levar pela autoridade humana. Por quem se reveste de uma autoridade, de um cargo, de uma hierarquia, para se apresentar como um intermediário ao lado do Cristo. Porque, não canso de repetir o primeiro versículo que eu tenho aqui, o único mediador é Jesus Cristo, o homem. Então, sem desqualificar, sem retirar méritos que possam existir, e certamente muitas vezes existem, nas lideranças dos diferentes cristianismos históricos, não vamos reconhecê-los como complementos do Salvador, né? Nem como acima da falibilidade humana. Porque os próprios apóstolos se desentenderam, portanto erraram. Teve briga feia de Paulo com Pedro. Paulo deu um puxão de orelha no Pedro quando ele deixou de comer alguns alimentos, porque estava na presença de judeus, e disse: você para que é hipócrita? Porque você sabe que essas restrições alimentares não são próprias do cristianismo, né? Isso, com outras palavras, mais ou menos isso. E como o nosso grupo é todo de estudioso de Bíblia, eu estou me permitindo aqui fazer citação sem
nomear capítulo, versículo bíblico, porque acho que todas essas coisas são conhecidas pela maioria do nosso grupo que habitualmente nos frequenta. Então, estamos vendo que a referência ao cristianismo revelado deve ser a base do cristianismo histórico. Eu disse há poucos instantes que Paulo saiu fundando igrejas históricas e, portanto, elas são importantes, são necessárias. Nós devemos nos congregar em alguma igreja histórica. Não estou aqui fazendo proselitismo nem propaganda de nenhuma igreja histórica, mas alguma igreja histórica. E é claro que, ao fazermos essas escolhas, devemos ter o cuidado de verificar o grau de desvio ou o grau de contaminação das imperfeições humanas reinantes nessas organizações humanas. Embora que alegadamente, geralmente, há essa alegação de que ali há uma inspiração, uma direção, mas os próprios conflitos entre as lideranças, e às vezes uma liderança vai para um lado e é sucedida por outra liderança que vai para o outro lado, e ambas seriam havidas como inspiradas. Então, haveria uma contradição entre um líder que era inspirado e o seu sucessor, que também era inspirado, mas vai numa direção contrária. Então, é porque, de fato, a alegação de inspiração pode ter alguma manifestação ocasional realmente inspirada, mas não tem essa inspiração permanente para ninguém. Nós vemos que Paulo e Pedro se desentenderam, e houve outros desentendimentos que saíram em direção diferente, para missões diferentes, porque nem sempre a inspiração é o que prevalece. Há quem diga até que a sucessão de Judas, a escolha de Matias, foi um erro, porque não foi inspirada. Eles oraram, pediram a inspiração de Deus, acharam que estava sendo inspirado, fizeram uma eleição, e ao fazer essa eleição, essa votação, fica evidente que não estavam depositando todas as esperanças na inspiração. Porque se houvesse uma certeza da inspiração, não precisava fazer votação. Vamos escolher quem quer o Matias, quem quer um outro. Não, não precisa. Nós não vamos consultar o voto de ninguém se sabemos com segurança que temos uma inspiração, que é o fulano. Então, a ideia de lideranças sempre inspiradas é uma ideia que se desvia dos caminhos do cristianismo sobrenatural, espiritual, essencial, revelado, bíblico. E aí, por que dizem que algumas pessoas acham que foi um erro a escolha de Matias? Porque Matias desapareceu depois que foi escolhido. Não tem registro da contribuição de Matias. O que ele fez? Pode ter feito alguma coisa que não foi registrada. Mas não foi considerado importante para ser registrado e fazer parte do cânone. E há mais, e há quem diga que o 12º apóstolo devia ter sido esperado. Os apóstolos se anteciparam a escolher Matias, porque Paulo ia ser escolhido. Eles botaram Matias no lugar. Bom, mas Paulo era para ser o apóstolo dos gentios, portanto não estaria contado entre os 12 das 12 tribos de Israel. Não sei se o de uma das 12 tribos não poderia acumular ou operar cumulativamente com um apostolado gentio, ou para os gentios, que são os não-judeus. Mas são conjecturas que não têm nenhuma autoridade, o que estou dizendo aqui. Nem dos que dizem isso, eu nem assino embaixo, estou só registrando que tem essas conjecturas que fazem algum sentido. Bom, então estamos aqui alertando para o problema das festas mundanas. Então, é claro que se você cria um ambiente de luz negra com semelhança com uma boate, você pode atrair jovens. Mas aí você está atraindo para quê? Você está atraindo para um ambiente de espiritualidade, de reverência,
ou você está atraindo para uma manifestação mundana, carnal, de alegria. É claro que, se nós fazemos um discurso, e aqui já não é liturgia, aqui já é doutrina, fazemos um discurso prometendo prosperidade para todo mundo e negando a palavra bíblica que diz: na vida tereis tribulações. E usamos um fragmento que diz: tudo posso naquele que me fortalece, que é o versículo 13, mas no versículo 12 tem alguma coisa que limita isso, quando diz: sei estar na fartura, mas também sei passar por necessidade. Não estou dizendo literalmente as palavras, mas o sentido é esse. Né? Então, sei, tudo posso. Posso o quê? Posso passar necessidade, posso viver na fartura. Não é sou poderoso. Tudo posso porque eu sou poderoso. Porque estou acima das desventuras e dos tropeços da existência. Bom, então, vimos o problema das festas pagãs, e eu fecharia, porque o tempo nos diz que devemos deixar o restante do texto para o próximo domingo, fechando com uma citação de Mateus, lá no capítulo 18, versículo 7, que diz: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que hajam escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, certamente que os desigrejados estão errados. Já tivemos um estudo aqui sobre desigrejados, tem um texto sobre isso. Estão equivocados, porque Paulo não saiu fundando igreja desnecessariamente. Então, nós devemos e precisamos nos congregar. E vamos tratar do porquê isso é necessário. Mas não devemos nos iludir quando nos congregamos com a perfeição nem da impessoalidade das organizações, nem com os aspectos personalistas das lideranças. Né? Vamos tratar dessas considerações no próximo domingo, e só me resta agradecer a presença dos que habitualmente são conosco, e excepcionalmente a honrosa presença do governador Gonzaga Mota, que é um estudioso de teologia, a par de ser também um intelectual de destaque, um economista de largos méritos, sobretudo no campo da economia monetária, e também um poeta e um escritor de largos méritos literários. E pedindo que os que nos ouvem, se aprovarem, deem o seu gostei, ou se não aprovarem, encaminhem as suas críticas para que nos aperfeiçoemos ou expliquemos aquilo que lhe pareceu equívoco. E pedindo que, sempre que nos acompanharem, fiquem, vejam até o fim, compartilhem e, por fim, que se inscrevam no nosso canal para que ele seja mais divulgado, lembrando que não somos monetizados, não vamos ganhar nada com isso. Muito obrigado pela presença de cada um e até o próximo domingo.